Shalom, shalom, pessoal, como é que vocês estão? Espero que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Você já parou para pensar como é difícil parar com a comida lixo ou junk food? Mas isso acontece porque há uma ciência de manipulação por trás disso. Nesse vídeo nós vamos desvendar como a indústria projeta os seus produtos alimentícios para dominar a sua mente e as suas vontades. Meu nome é Sônia Paula, eu sou nutricionista funcional e fitoterapeuta e eu gostaria de começar a falar das papilas gustativas. E tudo começa por meio delas. E o que seriam essas estruturas? Elas são pequenos órgãos ou botões sensoriais que se encontram presentes principalmente na língua, mas até em menor quantidade no palato, que é o céu da boca, no esôfago, na faringe, e elas têm a função de abrigar as células receptoras sensoriais, que são responsáveis e têm a função de identificar moléculas que se encontram presentes nos alimentos. Elas emitem essa informação até o cérebro por meio de impulsos elétricos. O cérebro processa essa informação e é lá, de fato, onde ocorre a interpretação, a identificação do sabor da alimentação que está sendo ali digerida, processada. E o que seriam os ultraprocessados? A princípio, não se tratam de alimentos porque não se encontram disponíveis na natureza. Eles são produtos alimentícios que imitam comida de verdade. Eles são fabricados em escala industrial. São produzidos em grande quantidade e de forma padronizada, porque o foco principal é produzir o máximo possível em pouco tempo e com matéria-prima barata. Isso caracteriza, a princípio, os ultraprocessados. E eles também apresentam como a sua característica clássica um sabor artificial, durabilidade, preço baixo, assim como qualidade baixa. E para que isso aconteça, todos esses produtos passam, como qualquer produto de fábrica, passam por uma esteira de processamentos. E ali, nessa esteira, são incorporados aditivos químicos, aromatizantes, conservantes, corantes, realçadores de sabor, melhoradores de sabor e por aí vai. Agora, outra característica clássica desses ultraprocessados é que eles se destacam por estarem envolvidas em torno de uma publicidade, de uma propaganda de um marketing muito agressivo. E sempre como há uma divulgação voltada para oferecer conveniências como rapidez, facilidade e garantia de prazer imediato. Veja bem, essas publicações, elas são, na verdade, um grande ataque num tempo de vulnerabilidade. Por que um tempo de vulnerabilidade? Porque as pessoas hoje em dia se encontram apertadas por conta do estresse, da ansiedade, da depressão, do cansaço, do esgotamento psíquico e outras coisas dessa ordem. Então, o indivíduo ele se encontra assim pressionado por essas facilidades e conveniências que chegam até ele, inclusive o preço baixo que caracteriza esses alimentos. Importante também destacar que esses ultraprocessados, eles trazem em seus rótulos, em suas embalagens, alegações duvidosas, confusas, com o intuito de induzir o consumidor ao erro, criando uma falsa impressão de alimento saudável, quando na verdade eles não são saudáveis porque se encontram nutricionalmente desequilibrados. Eles em geral apresentam uma elevadíssima densidade calórica e uma baixíssima densidade nutricional. Um exemplo clássico disso são os cereais matinais.
Às vezes nós encontramos ali no rótulo, adicionado, fortificado com ferro, com vitamina B12 e com quaisquer outras vitaminas ou minerais. Isso é um engano, né? O produto se torna atraente. Porém, essa adição artificial em nada favorece aquele produto. Por que não? Ele continua oferecendo altas doses de açúcar, mas de um tipo de açúcar. Muita gordura interesterificada, transsaturada e as outras fontes de gordura, que são péssimas, e farinhas, mais de uma até no mesmo produto, farinhas refinadas. Então, eu continuo tendo ali um alimento pobre, de péssima qualidade, com uma roupagem de ser vitaminado ou enriquecido. É uma zombaria. É uma zombaria. E como agem no organismo? Eles agem começando pela papila gustativa. Durante a mastigação, a salivação, ali o alimento é incorporado, então as moléculas que se encontram presentes ali naquele alimento, elas são detectadas, identificadas pelas células receptoras. Essas, por sua vez, emitem um impulso elétrico até o cérebro. Lá, essa percepção é processada, o sabor é identificado e então, imediatamente, o sistema de recompensa é ativado e ocorre liberação de dopamina, que é conhecida como a molécula do prazer, a molécula da motivação e do alívio imediato, do desconforto. Agora, a dopamina é um combustível para o sistema de recompensa. Ela é o combustível do sistema de recompensa. E ele tem como função nos impulsionar, nos mover a repetir um comportamento que gera prazer. É aqui, então, que entra a atuação nada espontânea, nada aleatória da indústria alimentícia, né? Por conta dos inúmeros aditivos químicos presentes ali nesses alimentos ultraprocessados, a experiência alimentar se torna altamente viciante. Isso acontece porque eles provocam uma liberação exacerbada, né, de dopamina. Isso leva o indivíduo a um pico avassalador de prazer. Esse pico, inclusive, é conhecido como point bliss, que é traduzido no português ponto de êxtase ou ponto de felicidade, né? Em outras palavras, essa experiência alimentar artificial gera uma resposta de vício no cérebro do consumidor, porque desenvolve ali um comportamento com um padrão compulsivo automático, ok? E o segredinho sujo da indústria alimentícia consiste nas estratégias que ela vai usar para atuar sobre as percepções sensoriais, o que seriam aroma intenso, um sabor extremo, uma palatabilidade, uma aparência atrativa, uma textura com uma crocância que fica notável com um som nítido durante a mastigação. E esses elementos, eles são todos combinados e no final é criado uma espécie de cálculo, uma métrica chamada tempo, alimento, boca. Presta atenção nisso. O que seria esse tempo, alimento, boca? É a velocidade, que é calculada, a velocidade em que o indivíduo leva de pegar aquele alimento e conduzir até a boca. A velocidade, ou seja, a velocidade em que ele repete esse movimento. E toda essa estratégia busca encurtar esse tempo. O objetivo é que o desejo de sentir rapidamente aquele prazer, ele se dê de forma que ele vai rapidamente levar o alimento do pacote, da sua embalagem, até a boca. Isso é uma cálcula, uma métrica conhecida como tempo, alimento, boca, ok? Nesse
meio tempo, é claro, né, o indivíduo consome muita caloria, o cérebro não consegue perceber, as células sensoriais não têm tempo de emitir um impulso elétrico até o cérebro, até o hipotálamo e a pessoa perceber que já está satisfeita. Não. O objetivo realmente é encurtar esse tempo para que a comunicação entre o corpo que está recebendo o alimento e o cérebro que vai processar o alimento realmente fique reduzido. Por meio dessas estratégias que a indústria alimentícia lança a mão, né, manipulando ali a percepção sensorial do indivíduo, um dos prejuízos a mais que nós temos, além do aumento do consumo de calorias, como a gente já conversou aqui, é o ponto de saciedade. O que seria o ponto de saciedade de longo prazo? É um mecanismo de controle, de comando do apetite, que age ativando o sistema de saciedade no hipotálamo, no cérebro, né? Quando você come, o seu estômago, o seu intestino, alguns hormônios ali são secretados, eles emitem até o cérebro um sinal. Chegando lá, esses sinais são ligados a receptores no hipotálamo, que envia de volta para o organismo um sinal: pare, não precisa comer mais, estou satisfeito. Essa é a fisiologia, esse é o mecanismo fisiológico normal para a geração de saciedade. Só que quando o indivíduo faz consumo regular dos ultraprocessados, essa comunicação fica prejudicada, né? Então, o que acontece? A ativação do sistema de recompensa pelo consumo desses ultraprocessados, ela é violenta demais. Então, aquela enxurrada de dopamina se sobrepõe aos sinais de saciedade que são emitidos até o cérebro, fazendo então o cérebro querer mais, mesmo quando o indivíduo está com o estômago fisicamente cheio. Mesmo quando o indivíduo já alcança aquela plenitude gástrica, aquela saciedade, o cérebro não sinaliza que ele já está satisfeito e ele pode parar de comer. Esse é o prejuízo no ponto de saciedade que se encontra ali no hipotálamo, no centro de saciedade. Um outro prejuízo também é no ponto de saciedade específica. E o que seria o ponto de saciedade específica? A saciedade geral, quando ela é prejudicada, a fome não para. A pessoa quer continuar comendo, mesmo percebendo ali que o estômago já está cheio. Agora, na saciedade específica, a fome vai persistir, mas vai exigir para o indivíduo a busca por um outro tipo de alimento, por um outro tipo de sabor. Ele persiste sentindo fome, porém aquele alimento que ele já está ingerindo em grande quantidade, o cérebro perde o interesse por aquele sabor. E aí então o indivíduo ele parte para a busca de um outro sabor até alcançar a saciedade, né? É como se o cérebro dissesse: estou com fome ainda, mas não desse alimento. Eu quero um outro sabor para alcançar a minha saciedade. Então, por conta disso, a maioria das pessoas realmente vai ter vontade de comer doce, né? Então, essa é basicamente a diferença entre a fome e a vontade de comer. A fome continua, o indivíduo não alcança a saciedade de longo prazo. E ele persiste com a vontade de comer, só que agora uma outra coisa. Aquele alimento que ele já estava se suprindo, tentando se suprir, ele não basta, não é suficiente, tem que mudar o tipo do sabor. Aí então encontramos o prejuízo na saciedade de longo prazo e no ponto de saciedade específica, são coisas distintas, né? E as papilas gustativas, elas ficam prejudicadas porque elas ficam dessensibilizadas, elas não têm uma percepção, elas não sentem
os sabores mais sutis, mais naturais, fruta, um prato de refeição comum, ele fica, para o cérebro fica inoperante, ele não responde, né? Emitindo a informação de que aquela pessoa está satisfeita, que aquele alimento mais natural estaria satisfazendo aquela pessoa. Tudo isso fica prejudicado. Então, em suma, que nós entendemos, né, realmente, que os ultraprocessados manipulam a mente, a vontade da pessoa, porque vai alterar o seu comportamento, vai alterar o seu psicológico, vai estar gerando ali no indivíduo uma experiência alimentar altamente viciante, como quando um usuário de drogas se droga, né? Porque aquela liberação exorbitante de dopamina ocorre igualmente quando um usuário de drogas está ali fazendo uso daquele químico, né? E a dependência também é igual, é uma dependência que é gerada no comportamento, que é gerada no psicológico, e o usuário de drogas, ele tem uma dependência química daquela droga, ele precisa dela para viver. Mas como já conversamos, químicos também são adicionados nos produtos alimentícios que passam pela fábrica, né? Ou pela indústria alimentícia, ok? Bom, dito isso, e diante desse ambiente alimentar um tanto desfavorável, né? É fundamental que você, eu, tenhamos em mão recursos práticos, né? Por isso eu quero deixar aqui algumas orientações nutricionais valiosas, para que você se fortaleça aí contra essa manipulação. Primeira coisa que eu tenho para dizer é o seguinte: não pare com os ultraprocessados de uma vez só. Por quê? Porque o corpo reage, né? Com sintomas de abstinência, exatamente como ocorre quando um viciado em drogas químicas sofre crises de abstinência. Isso acontece com os alimentos também. E os sintomas mais comuns são irritabilidade, dor de cabeça e mau humor, né? É um desejo intenso, que também é conhecido como craving, né? Quando essa estimulação é retirada de repente. O cérebro precisa de tempo para se ajustar à ausência daquele alimento que ele estava recebendo e liberando dopamina em quantidades massivas, né? Então, durante esse tempo de retirada, o corpo vai perceber, ele vai ter desconforto físico e vai sim afetar o emocional, né, dessas pessoas. Existem estudos publicados, eu vou deixar aqui na descrição esses artigos, se vocês tiverem curiosidade em se aprofundar mais acerca disso, tá? Isso é comprovado cientificamente. Outra coisa, né? Uma segunda orientação, de preferência aos alimentos in natura e os minimamente processados. Os minimamente processados são aqueles que não recebem aditivos químicos, eles passam por processos em que a eles não são adicionados químicos, eles mudam, as alterações físicas são mínimas, eles são ali congelados, pasteurizados, são moídos, são refrigerados, limpeza, secagem, então eles são minimamente processados e ali não são adicionados nesses processos aí aditivos químicos, tá? E principalmente o sal, o açúcar e a gordura, né? Esse trio aí é terrível, é ele que é altamente viciante e adulterado, né? Quando adicionado ali a esses produtos alimentícios. Uma terceira orientação: aprenda a ler os rótulos. Quanto mais complexos, mais difíceis de entender, de compreender, piores eles são. Quanto mais ingredientes na lista ali do rótulo, piores eles são. Então, evite aqueles que têm uma lista enorme de ingredientes ali. Usem os que são realmente mais simples. Beber água, hidratar a boca e ajudar ali na produção de saliva, que é uma salivação ali mais eficiente durante o processo de mastigação, de salivação. Realmente
as papilas gustativas, as células receptoras que estão ali presentes nelas vão emitir realmente sinais mais precisos, mais claros para o cérebro interpretar, principalmente se for uma refeição nutritiva. Então, ali vai reforçar o sinal de saciedade, um sinal que é emitido e o que é respondido, devolvido pelo cérebro, ok? A água meio que limpa a língua, limpa ali as papilas gustativas. Congele os alimentos, né? Outra orientação, nos dias livres, cozinhe uma maior quantidade de alimentos, separe em porções individuais, se possível, é o ideal, e congele. Não fique vendido, não fique à mercê da correria do dia a dia, porque os dias estão corridos, é uma realidade, e você precisa se precaver. Quem fizer isso vai estar agindo, no mínimo, com sabedoria, porque realmente os dias estão muito corridos. Coma bem as grandes refeições. As grandes refeições, que são almoço e jantar, elas são as que apresentam maior aporte nutricional. Então, coma farto, coma completo esses pratos, almoço e jantar, ok? Ali você vai estar ingerindo realmente nutrientes que vão favorecer a saciedade de longo prazo. Os lanches não vão oferecer isso da mesma forma que realmente que as grandes refeições, tá? Considerando aqui que é uma refeição farta, completa, né? Enfim, essas são as dicas. E para terminar, mais uma dicasinha aqui: crie pratos que sejam visualmente atrativos, convidativos. Não é assim que a indústria alimentícia faz? Ela não lança a mão ali dos aspectos sensoriais, do aroma, do sabor, da aparência atrativa. A gente tem hoje recurso para fazer isso em casa. Temos utensílios na cozinha, utensílios como forminha de hambúrguer, forminha de cupcake, forminha de diversos formatos, né? Fundo removível, para preparar bolo, biscoitinho, pães. Então, essa criatividade, esses preparos culinários, eles fazem muita diferença na hora ali de escolher opções saudáveis, mas não também entrar numa monotonia alimentar. Lance mão disso e vai ser realmente muito interessante para você e para quem for o usuário aí, o consumidor dessas suas preparações, ok? Ficou claro? Bom, eu deixei aqui, eu já falei, né? Deixei aqui embaixo na descrição do vídeo as referências bibliográficas, né? Desse tema aqui que nós estamos abordando. Caso queiram se aprofundar, pesquisem, ok? E se essa informação te ajudou, espero que você possa continuar nessa jornada, não pare. Não se esqueça de curtir, gente, por favor. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com quem você entende que precisa acordar, esteja precisando. Deixe também aqui embaixo a sua opinião ou uma pergunta, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado muito claro. E até a próxima. Um beijo para vocês no coração. Shalom, shalom.